Bora trocar ideias sobre as questões do Roberto Barros, desse desabafo que o ex-guitarrista do Edu Falaschi colocou aí na internet. Nós compartilhamos aqui e vocês têm conversado muito aqui no perfil. Vamos trazer alguma contribuição, vamos trocar ideia. Eu vendi shows, quero que vocês saibam, lá nos anos 2000, começo dos anos 2000, eu muito desiludido com a advocacia, estava no começo da minha advocacia, tive uma experiência ruim e fui vender shows. 3 bandas, né? Uma banda de rockabilly, uma banda cover do AC/DC e uma de rock BR. Fiquei poucos meses, não era pra mim, eu achei que aquilo em alguns momentos parecia coisa gangster, sabe? Chegaram até me sugerir, Tchelo, põe um 38 na cinta e vai cobrar a bilheteria, umas coisas assim, sabe? Claro que eu não fiz, tô dizendo que era o tipo de conversa que chegava. Achei muito gangster o negócio, não era pra mim, voltei pra advocacia e pra comunicação, onde eu tô até hoje, né? Mas a questão é, eu tenho alguma experiência, então eu vou trazer minha contribuição para o debate aqui. O Roberto Barros fala sobre o cachê, um dos pontos. Vamos ver as principais objeções a isso, né? Então ele diz que num show ali no Carioca, ele voltou com R$70 para casa, pagos todos os custos, foi isso que ele teve como remuneração por um baita show, que teve casa lotada. E outra coisa que ele diz é que o Edu Falaschi pediu para ele baixar o cachê de R$800 para R$600, e me parece, pelo relato do Roberto Barros, que baixar o cachê não era o problema em si. O problema aconteceu quando ele viu que eles estavam hospedados em verdadeiros pulgueiros, uns pardieiros, né? Que não tinha internet, não tinha ar-condicionado, café da manhã sequer, tinha toalha, enquanto eles presenciaram o Edu Falaschi num hotel top, um hotel de alto nível, isso que gerou a indignação. Bom, cachê é média de mercado. Se eu fosse vender shows hoje, supondo que eu fosse vender shows do Edu Falaschi hoje, a gente vai ter uma média de mercado, né? O que tem de demanda por aquele artista. Você sabe mais ou menos qual é o cachê do Ratos de Porão, do Crisium, do Sepultura. Você sabe mais ou menos o que está acontecendo aqui, o teu público, o teu mercado, e você vai fazer uma média disso e vai saber o quanto você pode cobrar. Quando você tem lançamento de disco, tem turnês com algum conceito, vai cobrar mais. Quando está naquele marasmo, vai cobrar menos. Recebendo esse dinheiro, esse pacote que é feito, o artista vai gerenciar, junto com o seu empresário, como ele distribui esse dinheiro dentro das suas equipes. O pessoal da graxa, né, pessoal que trabalha, né, os roads, técnico de mesa, de palco, tudo isso. E também os músicos, né? Então isso é demanda. Se o Edu Falaschi chega ali e dá uma pichinchada, tudo bem, é demanda de mercado. Ele pode expor para a sua equipe que a coisa ali vai estar um pouco mais apertada e a equipe concorda e vai para cima. Eu lembro que nos anos 2000, quando eu vendia os shows daquela banda de rock BR, tinha muito show de rádio, né? As rádios pediam para você fazer 3, 4 shows, aqueles pocket shows, né? Luauzinho na praia, esse tipo de coisa, e é de graça. Então você precisa levar hold, você precisa levar os músicos, precisa ensaiar, né? Se você seguir tabela de músico, tem até que pagar o ensaio, né? Claro que o valor da tabela nunca é realizado, mas tem que pagar. Tem que pagar transporte, tem que pagar alimentação. O que a gente falava? Você conversa ali com a equipe e fala, vai ser show de rádio. Então vai pagar meia, né? Vai ser meia paga, vai, abraça, abraça quem quer, não abraça quem não quer. E depois a rádio muitas vezes era, além da divulgação em si, que a rádio ia proporcionar, a rádio era vinculada muitas vezes a empresários, a produtores de shows. Alguém vinha e comprava meia dúzia de shows, ou um pouco mais, ou 8 shows. Então você fazia um gerenciamento desses custos com o ganho que aquilo dava e você conversava com a equipe. Creio que isso não é problema. Creio eu, coloco aqui em público, que o Roberto Barros não estaria indisposto em relação a isso. Por isso que o pessoal fala, mas ele aceitou tal. Porque tanto as equipes da graxa quanto os músicos aceitam, porque sabem que tem essa dinâmica do mercado. Porém, a indignação dele me parece que veio quando ele viu que eles estavam num pardieiro, num pulgueiro, e o Edu Falaschi que estava numa situação muito mais confortável. E isso daí gerou a indignação. E eu vou te dizer, vou opinar aqui, vou agarrar no problema, como diz, né? Eu acho que aí, se isso for verdade, for realidade, né? Tô falando assim com muito cuidado, muita cautela. Creio que o Edu Falaschi vai se pronunciar ainda, vai se pronunciar aí nas redes sociais sobre tudo isso, mas tomando como certa
a posição aí do Roberto Barros, que é o que nós temos hoje, enquanto o Edu Falaschi não se pronuncia, minha opinião, tô dando uma opinião aqui pra gente comentar. Aí o Edu Falaschi vacilou. Se ele fez isso, ele vacilou, minha opinião. Por quê? E sou fã, hein? Ó, Edu Falaschi, sou teu fã, você sabe disso, sou fã do teu trabalho, né? Melhor dizendo, a gente é fã do trabalho do artista, né? O artista, a gente é bom no idolatrar, mas sou fã do teu trabalho, tenho seus álbuns, já te entrevistei mais de uma vez, já te conheci pessoalmente, mas aí sou honesto para dizer aqui, sou franco, aí vacilou. Eu conheço músicos que são os donos da banda e quando o contratante topa pagar lugares melhores, ele leva esses músicos que eu conheço levam toda a banda com ele lá para o lugar melhor. Conheço músicos que são os chefes da coisa toda e tem uma diferença, ficam em hotéis diferentes ou suítes melhores, deixam um quarto piorado ali para a equipe, mas não tão dispare assim, né? Um no hotel top e o outro no pugueiro. Isso aí, se foi assim, aí é vacilo, né, Edu? Pô, sou fã do teu trabalho, mas tem que falar aqui, né? Aí tem que ter uma... Se não tem uma camaradagem entre músicos, isso é ilusório, mas tem que ter pelo menos uma, como eu posso dizer, uma confiança mútua ali, né? Uma parceria, né? Que amizade, pessoal, não existe. Esqueçam esse papo de amigo. Hoje em dia todo mundo se chama de irmão, virou uma gíria comum. Ninguém é irmão de ninguém, cara. Isso é parceria comercial. Mas dentro de uma parceria comercial, é bacana prestigiar quem é tua equipe, quem está correndo lado a lado com você. Então, média de mercado de cachê, isso é real. Creio que o Roberto Barros entende essa dinâmica e não estaria indisposto quanto a isso. Porém, quando ele viu a disparidade de locais, tal, de grana, ele entendeu que não deveria ter dado desconto, alguma coisa do tipo no cachê. E pior ainda, muito agora, o pessoal fala, pô, mas só agora que ele falou, porque é agora que teve o conjunto de entrevistas aí para divulgação do novo álbum do Edu Falaschi, e agora que surgiu essa indignação, né, do Roberto Barros, me parece, por algumas entrevistas do Edu Falaschi. Então eu estou dando minha contribuição aqui para o debate, coloquem aí nos comentários o que vocês acham. Eu creio que essa questão aqui, ela transcende uma mera treta de internet, uma lavação de roupa suja, não é isso. Creio que é muito relevante as pessoas que trabalham no meio artístico, sobretudo no nicho do heavy metal, e os fãs também, é importante que todos participem dessas reflexões para construir esse cenário, né? E refletir muito sobre isso. Como é que o dinheiro que rola no business da coisa é distribuído, né? Acho interessante. Tamo junto? Deixem aí seus comentários. Valeu, forte abraço a todos.